Desde a descoberta de estrelas até a criação de elementos químicos, a curiosidade humana é a força motriz por trás de muitas inovações. Essa curiosidade levou à criação de experimentos. A questão é que devemos ter limites no que fazemos. Hoje exploraremos o iceberg dos experimentos psicológicos. Um vídeo iceberg é basicamente um vídeo que começa com informações que a maior parte das pessoas conhece e termina com informações menos conhecidas ou bizarras. O meu nome é Guilherme e agora vamos dar início. MK Ultra. Ele foi um programa altamente controverso da CIA, desenvolvido durante a Guerra Fria com o objetivo de explorar técnicas de controle mental e lavagem cerebral em indivíduos. Iniciado no início da década de 1950, o programa envolveu experimentos ilegais em humanos, incluindo o uso de drogas alucinógenas, descargas elétricas e outras técnicas perturbadoras, sem o conhecimento ou consentimento dos participantes. Este experimento surgiu em um período de intensa paranoia durante a Guerra Fria, com os Estados Unidos temendo o desenvolvimento de técnicas de controle mental por parte de seus inimigos, como a União Soviética e a China. E eles decidiram começar a fazer isso, já que eles temiam, digamos assim. A CIA destinou uma quantia significativa de dinheiro, cerca de 25 milhões na época, para financiar experimentos psiquiátricos em seres humanos, liderados pelo químico e psiquiatra Sidney Gobley. O objetivo do programa era encontrar maneiras de controlar a mente das pessoas, explorando métodos para explodir a mente existente e inserir uma nova mente no vazio resultante. Envolver uma variedade de técnicas, incluindo o uso de drogas como LSD, eletrochoques, privação sensorial extrema e manipulação psicológica. Os participantes, muitas vezes sem seu conhecimento, eram submetidos a condições extremas e traumáticas, resultando em sequelas e transtornos cognitivos. Os testes eram realizados em hospitais psiquiátricos, prisões e em pessoas da população em geral sem consentimento informado, levantando sérias questões éticas. E por muito tempo, este projeto foi negado como algo que aconteceu. Até hoje, há pessoas que acreditam que isso não se passa de uma conspiração, até que a própria CIA admitiu que chocou muitas pessoas na época mesmo assim. O teste do marshmallow. Conduzido pelo psicólogo Walter Mischel, na década de 1960, é um estudo clássico que avalia a capacidade das crianças de adiar a gratificação em troca de uma recompensa maior no futuro. No teste do marshmallow, uma criança é colocada em uma sala com um marshmallow ou outra guloseima na frente dela, e é informada de que pode comer o marshmallow imediatamente, mas se esperar um curto período de tempo, receberá 2 marshmallows como recompensa. A criança é deixada sozinha na sala e sua capacidade de resistir à tentação de comer o marshmallow imediatamente é observada e registrada. As crianças que conseguem adiar a gratificação e esperar pela recompensa maior demonstram um maior nível de autocontrole e capacidade de planejamento futuro. Estudos subsequentes mostraram que a capacidade de adiar a gratificação no teste do marshmallow está associada a melhores resultados acadêmicos, saúde mental e sucesso na vida adulta. Experimento de Milgram. Conduzido pelo psicólogo Stanley Milgram, na década de 1960, é um dos estudos mais famosos e controversos na história da psicologia. O experimento investigou que, à medida que as pessoas obedecem às ordens de uma autoridade, mesmo quando essas ordens entram em conflito com suas próprias crenças morais. Ele funcionava da seguinte forma: participantes eram recrutados para um suposto estudo de aprendizagem e memória, na qual um professor, digamos assim, ou participante, deveria administrar choques elétricos a um aluno, ou melhor, um ator, sempre que errasse uma pergunta. O aluno fingia sentir uma dor e pedia para parar, mas o professor, digamos assim, desse experimento era instruído pelo experimentador, uma figura de autoridade, a continuar, aumentando gradualmente a intensidade dos choques. Mesmo quando os choques chegavam a níveis potencialmente letais, a maioria dos participantes obedecia às ordens do experimentador e continuava a aplicá-los. Surpreendentemente, 65% dos participantes chegaram ao nível máximo de choques, mostrando uma obediência surpreendente à autoridade. Esse experimento revela a capacidade de pessoas de cometer atos cruéis quando sob a influência de uma figura de autoridade, mesmo que isso vá contra seus próprios valores morais. Logo, os resultados desse experimento desafiaram a crença de que pessoas são inerentemente boas e que a maldade é cometida apenas por indivíduos maus. O psicólogo que conduziu o experimento argumentou que a obediência à autoridade é um mecanismo psicológico profundamente enraizado. Ele foi criticado por causar angústia psicológica aos participantes e por não obter consentimento informado adequado. No entanto, ele defendeu que os benefícios do conhecimento adquirido superaram os custos éticos. Essa com certeza não é uma boa resposta, mas enfim. O Pequeno Albert. O experimento do Pequeno Albert, realizado pelo psicólogo John B. Watson e sua assistente Rosalie Rayner,
em 1920, é um dos estudos mais famosos e controversos sobre o condicionamento clássico. O experimento investigou a capacidade de induzir medo em uma criança saudável através da associação de estímulos neutros com estímulos aversivos. O participante era um bebê de 11 meses conhecido como Albert B, ou Pequeno Albert. Albert foi exposto a vários animais, incluindo um rato branco, um coelho, um macaco e um cão, aos quais ele inicialmente não demonstrava medo. Sempre que Albert tocava em um rato branco, os pesquisadores faziam um barulho alto e assustador atrás dele, causando-lhe medo e choro. Após repetidas associações do rato com o barulho assustador, Albert desenvolveu medo do rato, mesmo na ausência do barulho. O experimento demonstrou o condicionamento clássico do medo em uma criança, mostrando que as reações emocionais podem ser aprendidas através da associação de estímulos. Albert generalizou seu medo do rato para outros estímulos semelhantes, como brinquedos de pelúcia e até mesmo o pelo de um coelho. Por mais que o estudo tenha contribuído para a compreensão do desenvolvimento de fobias e outros distúrbios de ansiedade em crianças, ele foi criticado por, obviamente, causar angústia psicológica a uma criança indefesa e por não fornecer um tratamento adequado para reverter o medo do condicionado. Não se sabe ao certo o que aconteceu com Albert após o experimento, pois os pesquisadores perderam contato com ele, além de ter pegado, digamos, o que incriminaria potencialmente eles e ter jogado fora. Então, nós não sabemos o que aconteceu com o pequeno Albert, mas especula-se que o pequeno Albert poderia ser dois indivíduos. Um que acabou batendo as botas bem cedo e outro garoto que tinha muito medo de animais com pelos. O experimento da boneca Bobo, conduzido pelo psicólogo Albert Bandura em 1961. É um estudo clássico que demonstrou aprendizagem social através da observação. O experimento mostrou como as crianças aprendem comportamentos agressivos e não agressivos observando modelos adultos. O procedimento foi o seguinte: crianças entre 3 e 6 anos de idade foram divididas em 3 grupos. Um grupo de controle, o grupo que observou o modelo adulto agressivo e outro grupo que observou o modelo adulto não agressivo. Cada grupo assistiu a uma filmagem de um adulto interagindo com uma boneca inflável chamada Bobo. No grupo agressivo, o modelo adulto agredia a boneca, batendo nela e falando de forma agressiva. No grupo não agressivo, o modelo adulto brincava pacificamente com a boneca. Após assistir à filmagem, as crianças foram levadas a uma sala com brinquedos, incluindo a boneca Bobo. As implicações foram as seguintes: as crianças que observaram o modelo agressivo foram significativamente mais agressivas com a boneca do que as crianças do grupo de controle ou do grupo não agressivo. As crianças que observaram o modelo não agressivo foram mais propensas a brincar pacificamente com a boneca. O estudo demonstrou que a aprendizagem social pode ocorrer através da observação de modelos, sem a necessidade de um reforço ou punição direta, já que eles simplesmente assistiram e não tiveram um estímulo positivo ou negativo para manter aquele comportamento, ou então para associar aquele comportamento a algo. Esse experimento desafiou a teoria behaviorista tradicional, que sustentava que o comportamento é aprendido apenas através de reforço ou punição. Além de que esse estudo estabeleceu a teoria de aprendizado social, que afirma que as pessoas aprendem comportamentos observando e imitando modelos. Macacos de Harlow. Os experimentos com os macacos de Harlow, conduzidos pelo psicólogo Harry Harlow na década de 1950 e 1960, são reconhecidos como um marco na compreensão do apego e do desenvolvimento social em primatas não humanos. Harlow realizou uma série de experimentos com macacos rhesus, nos quais os separava de suas mães logo após o nascimento e os colocava em ambientes artificiais com suas mães de arame, digamos assim, diferentes. Uma mãe de arame fornecia alimento, enquanto a outra era feita de tecido macio, oferecendo conforto e segurança emocional. Os macacos demonstraram uma clara preferência pela mãe de tecido, mesmo quando a mãe de arame fornecia alimento, destacando a importância do conforto emocional sobre as necessidades físicas básicas. O resultado foi o seguinte: que os macacos que cresceram sem uma figura materna adequada apresentaram dificuldades no desenvolvimento emocional e social, exibindo comportamentos anormais e problemas de apego. Os estudos de Harlow demonstraram que o apego seguro e o contato físico são essenciais para o desenvolvimento saudável emocional dos primatas, desafiando as teorias comportamentais tradicionais da época. Ginny, a criança selvagem. Ginny é um nome que foi dado para proteger sua identidade. É um pseudônimo de uma menina que se tornou conhecida como a criança selvagem. Seu caso, estudado na década de 1970, é um dos mais trágicos e comoventes exemplos de abuso e isolamento extremos na infância.
Ela foi descoberta em 1970, aos 13 anos, após ter sido mantida isolada e acorrentada por grande parte de sua vida por seus pais abusivos. Ela foi privada de estímulos sociais, linguagem e interações humanas significativas, o que resultou em um atraso severo no desenvolvimento físico, cognitivo e emocional. Após sua descoberta, Ginny se tornou objeto de estudo e cuidados intensivos por parte de uma equipe de pesquisadores e profissionais de saúde. O objetivo era compreender os efeitos do isolamento extremo na infância e ajudá-la a recuperar habilidades sociais, emocionais e cognitivas perdidas. Bom, por enquanto é apenas isso. Se você quer que eu continue esse iceberg, comente iceberg. Nós temos ainda muitos experimentos científicos psicológicos interessantes. Obrigado por ter assistido o Psicologia Iceberg. O meu nome é Guilherme e fiquem com Deus.